E se o atraso que está te angustiando não fosse descuido de Deus, mas a evidência de que Ele sabe algo que você ainda não sabe? Convido você a fazer uma pausa neste momento. E depois iremos orar. Existe um tipo de sofrimento que poucas pessoas admitem em voz alta. Não é o sofrimento da perda declarada. Não é a dor de algo que acabou. É o sofrimento de algo que ainda não começou. De uma promessa que foi feita, mas ainda não foi cumprida. De um sonho que foi plantado, mas ainda não brotou. De uma oração que foi orada com fé genuína, mas que o céu ainda não respondeu da forma esperada. É o sofrimento da espera. E quem conhece sabe que é um dos mais pesados que existem. Porque a espera tem uma característica particular. Ela não dói como uma ferida aguda que você consegue identificar. Ela dói como uma pressão constante e silenciosa que vai se acumulando com o tempo. E quanto mais o tempo passa, mais a pressão cresce. Surgem as perguntas que você tenta calar, mas que aparecem de madrugada quando o silêncio é grande demais. Será que Deus esqueceu? Será que algo deu errado? Será que eu entendi errado o que Ele prometeu? Será que vale a pena continuar esperando? E junto com as perguntas, vem a impaciência. A sensação de que o tempo está passando rápido demais, de que as oportunidades estão fechando, de que os outros estão avançando enquanto você espera, de que há um prazo que você não vê, mas que sente. E essa impaciência transforma a espera em ansiedade, a ansiedade em dúvida, a dúvida em exaustão. Você já esteve nesse lugar? Já esperou por algo com tanta fé que a demora começou a questionar a própria fé? Já viu outras pessoas receberem o que você ainda não recebeu e sentiu aquela mistura de alegria por elas e dor silenciosa por você? Já se pegou tentando apressar o que só Deus pode mover, forçando portas que estavam fechadas, tentando criar no seu tempo o que Deus está preparando no tempo dele? Fica até o final. Porque existe algo no 3º capítulo de Eclesiastes que vai mudar completamente a forma como você enxerga a estação de espera que está atravessando agora. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Não o seu tempo, o tempo determinado. Determinado por aquele que vê o começo e o fim de cada história, antes mesmo que o 1º capítulo seja escrito. Salomão então desdobra essa verdade numa lista que atravessa todos os territórios da experiência humana. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Eclesiastes 3, versículos 2 ao 6. Repare no que Salomão está dizendo. Ele não está dizendo que algumas estações são bênção e outras são maldição. Ele está dizendo que todas as estações têm tempo e que todas elas são parte do plano de Deus. O tempo de chorar tem o seu lugar. O tempo de esperar tem o seu propósito. O tempo de arrancar o que foi plantado tem a sua sabedoria. Não existe estação na vida de quem anda com Deus que seja acidente ou desperdício. Cada uma tem tempo determinado. Cada uma está dentro do plano daquele que controla as estações com a precisão de quem sabe o que está fazendo. E então Salomão revela a razão mais profunda por que a espera existe na vida de quem confia em Deus. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim.
Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso em seu tempo, não no seu tempo, no tempo dele. E aqui está o que muda tudo. A razão pela qual você não consegue ver o plano completo não é porque Deus está escondendo de você. É porque o plano de Deus tem uma dimensão que vai além do que a mente humana consegue processar. Ele pôs a eternidade no coração do homem. Mas o homem não consegue descobrir as obras de Deus do princípio até o fim. Você foi criado para perceber que há algo eterno acontecendo, mas não para entender cada detalhe de como esse eterno se desdobra. E é exatamente nesse espaço, entre perceber que Deus está agindo e não entender completamente como, que a fé existe. Existe uma diferença enorme entre duas formas de esperar. A primeira é esperar sem confiar. É contar os dias com ansiedade crescente. É questionar o caráter de Deus a cada semana que passa. É tentar forçar o resultado porque a espera parece insuportável. É viver no futuro que ainda não chegou em vez de no presente que Deus está usando para preparar você. A segunda é esperar com confiança. Não é passividade, é fé ativa. É continuar fazendo o que Deus colocou nas suas mãos hoje, enquanto confia que Ele está preparando o que prometeu para amanhã. É reconhecer que o atraso não é abandono, é preparação. Que o silêncio não é indiferença, é obra invisível. Que a estação de espera não é desperdiçada, é necessária. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31 antes. Você vivia na ansiedade da espera. Cada dia sem resposta era uma evidência de abandono. Cada promessa não cumprida no seu prazo era razão para questionar a fidelidade de Deus. Cada estação difícil era um obstáculo a ser superado o mais rápido possível. Depois, você descansa no tempo de Deus. As estações ainda vêm e vão. A espera ainda existe. As perguntas ainda aparecem às vezes. Mas o fundamento não muda. Porque você sabe que há um Deus que controla as estações, que faz tudo formoso em seu tempo e que nunca perdeu o fio de nenhuma história que passou pelas mãos dele. Porque sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, versículo 11. Talvez você chegue até aqui hoje numa estação de espera, esperando por uma resposta que demora, esperando por uma virada que parece distante, esperando por algo que foi prometido, mas ainda não chegou. E esta palavra chega até você hoje, não para apressar o processo, mas para ancorar o coração no meio dele. O tempo de Deus não é lento, porque Ele esqueceu. É perfeito porque Ele sabe. Sabe o que você precisa. Sabe quando você está pronto. Sabe qual fruto essa estação está produzindo em você, mesmo que você ainda não consiga ver. Se isso falou com você hoje, o coração já sabe o que fazer. Manda esse vídeo para alguém que está na espera e precisa ouvir que o atraso de Deus não é abandono. Agora, neste momento, te convido a fechar os olhos, preparar o seu coração e ore assim: Senhor Deus, aquele que determina o tempo de cada estação e que faz tudo formoso no seu tempo. Chegamos diante de Ti hoje com o peso de quem está esperando e não entende por que a espera demora tanto. Com a ansiedade de quem sente o tempo passando e ainda não vê o que foi prometido. Com a impaciência honesta de quem quer confiar, mas às vezes acha a espera mais pesada do que consegue carregar. E é com essa honestidade
sem disfarce e sem performance, que oramos. Obrigado, Senhor, pelo 3º capítulo de Eclesiastes. Obrigado por nos lembrar que tudo tem tempo determinado. Que cada estação, incluindo esta, está dentro do teu plano. Que o atraso não é abandono. Que o silêncio não é indiferença. Que há algo sendo preparado no invisível que ainda não se manifestou no visível. Pai, fala hoje com aquele que está na espera longa, com aquele que orou, creu, esperou e ainda não viu a resposta chegar. Com aquele que está começando a questionar se a promessa ainda vale. Que a verdade de Eclesiastes chegue fundo. Tudo tem o seu tempo determinado. E o teu tempo é perfeito, mesmo quando parece atrasado aos olhos humanos. Fala com aquele que está tentando forçar o resultado. Com aquele que está tentando abrir portas que só tu podes abrir. Com aquele que está confundindo fé com pressa, confiança com controle. Que ele descanse nas mãos de quem controla as estações. Que ele pare de tentar criar no próprio tempo o que tu estás preparando no teu tempo. E fala com aquele que está exausto de esperar. Com aquele que já não tem mais forças para continuar confiando. Com aquele que olha para a estação que está atravessando e não consegue imaginar que ela possa ter propósito. Que os que esperam em ti renovem as suas forças, que subam com asas como águias, que corram e não se cansem, que caminhem e não se fatiguem. Senhor, ensina-nos a esperar bem, não com resignação passiva, mas com fé ativa, continuando a fazer o que puseste em nossas mãos hoje, enquanto confiamos que tu estás preparando o que prometeste para amanhã. Em nome de Jesus Cristo, que esperou 30 anos antes de 3 anos de ministério, que foi ao sepulcro antes de ressurgir e que nos ensinou que o tempo de Deus sempre vale a espera. Oramos e descansamos. Amém. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Me conta nos comentários. Qual é o seu nome e o que você está esperando que parece demorar demais? Vou responder cada comentário pessoalmente. E se você quer continuar sendo edificado pela palavra esta manhã, clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá.